Hello guys, how are you? I hope you are being careful and I hope you are taking care of yourselves. So I decided to record this video in order to help you with this activity. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui para auxiliá-los nessa atividade, uma atividade de revisão do Simple Past, ok? Então, na primeira parte nós tínhamos aqui um textinho, né? Reading. E aqui nós tínhamos uma pessoa falando um pouquinho sobre ela. Ele começa dizendo: Hello, my name is Peter. I'd like to tell you a little about my last vacation. Então ele vai falar um pouquinho sobre suas últimas férias. Ele começa dizendo: I had a wonderful time in my last vacation. I went to Salvador. I traveled with my family. We went there by airplane. We stayed in an amazing hotel. We went to the beach. We ate acarajé, que é uma comida típica da Bahia, né? I bought souvenirs for everybody. Salvador is beautiful. I loved the place. We came back last Tuesday. Então aqui temos a informação de onde ele foi, como foram suas férias, onde ele foi, como ele chegou lá, onde ele ficou, o que comeu, né? O que ele comprou, o que ele achou do local, enfim, quando ele voltou. Então é um textinho simples, né? Já vimos esse tipo de coisa em aulas em sala. E aí tínhamos as perguntas. How was Peter's vacation? Where did he go? Who did he travel with? Então aqui nós tínhamos como foram as férias do Peter, essa primeira. Então respondendo aqui. It was wonderful, certo? A gente viu lá no texto ele dizendo It was wonderful. Esse it, ele está se referindo às férias, vacation. Em vez de eu escrever Peter's vacation, eu posso escrever simplesmente o it. It se refere a Peter's vacation. It was wonderful. Então foram maravilhosas. Bom, letra B e letra C. Where did he go? Aqui nós temos uma pergunta no passado, né? Nós temos vídeos aqui explicando como uma forma de revisão, né? Como funciona o Simple Past em perguntas, né? Quando a gente utiliza esse auxiliar did, a gente não precisa conjugar o verbo no passado. Então a gente usa o did e utiliza o verbo como se fosse a forma lá do presente, né? Olha só, did he go, did he travel? Quando eu for responder, como é uma frase afirmativa, aí sim eu preciso conjugar o meu verbo. Então, olha só, he went. Na pergunta, where did he go? Na resposta, he went. Went é o passado de go. Who did he travel? Aqui também, ó, o verbo travel está no presente, porque eu estou usando meu auxiliar did, né? Quando eu vou responder, he traveled, aí eu conjuguei o verbo, ó, é de no final, he traveled with his family. Depois a gente tinha How did he get there? Aqui é a mesma coisa. O did, então o verbo está no presente. Na minha resposta, eu vou ter que conjugar o get. Então ficou He got. He got there by airplane. Where did he stay? Verbo sem conjugar também, porque eu estou usando did. Na resposta, conjugado. He stayed in an amazing hotel. What did he eat? What did he eat? Então, olha só. Aqui também o verbo não está conjugado, né? No passado, o passado de eat é ate. Então, he ate acarajé. E when did he come back? Olha só, come no presente, né? Na hora de conjugar, na frase afirmativa. He came back last Tuesday. Então, lembrar disso, quando a gente faz perguntas em inglês, a gente utiliza esse auxiliar de pergunta, o did. Ele é um auxiliar de perguntas no passado. E sempre que a gente utiliza o did, a gente não precisa conjugar os nossos verbos, colocá-los no passado. Esse aqui, por exemplo, eu não poderia escrever aqui, ó, what did he eat? Estaria errado se eu tivesse aqui did e ate. Se eu estou utilizando o auxiliar did, eu não preciso conjugar meu verbo no passado, tá? Nas frases afirmativas, aí sim, eu conjugo e coloco no passado. Got, stayed, ate, came. Ok?
Próximo exercício, completar as frases usando o verbo correto, né, na forma do passado. Então aqui tínhamos os verbos see, go, temos it, temos read, temos have, like, work, live, study e watch. Só relembrando aqui, né, see é o verbo ver, go, ir, eat, comer, read é o verbo ler, have, ter, like, gostar, work, trabalhar, live é o viver ou morar, study, estudar e watch, assistir. Na hora de você colocar isso aqui nas frases, você vai precisar conjugá-los. E aqui nós vamos ter, ó, esse verbo aqui, study, live, work, like, watch, esses últimos aqui, ó, like, work, live, study e watch, são verbos regulares. Eles vão ter aquela regrinha lá do ED no final. Esses verbos aqui são irregulares. Esses daqui você precisa consultar uma listinha de verbo irregular, um dicionário, tá? No seu caderno, provavelmente você tenha, para você saber como que é, tá? Existe um vídeo aqui também falando sobre verbos regulares e irregulares. Você pode dar uma olhadinha depois, procurar para você rever essa aula. Então, na hora de fazer o exercício, nós temos aqui, ó, the cat, the mouse. Vamos colocar aqui o verbo comer no passado. Ate. The cat ate the mouse. O gato comeu o rato. They to church. Church é um local. Local a gente vai. Então vamos pegar o verbo go, colocar no passado. They went. A motorcycle. But I sold it. Então olha só. Bicicleta, uma moto, né? Uma motocicleta. Uma moto. Eu vendi. Se eu vendi antes, eu tinha. Então vamos pegar o verbo have, colocar no passado. I had. Esse aqui tem espaço para dois verbos. Ó. I, the book, and I it a lot. Então, primeiro eu li o livro e o verbo read no passado, a grafia dele não muda, fica igual, muda só a pronúncia. Read. I read the book and eu gostei, né? I like it a lot. They, eles, in New York, when they were young. Quando eles eram jovens, eles, em Nova York, eles moravam. Nós vamos pegar o verbo live e vamos colocar no passado. Live. Aqui é sempre bom lembrar, né? Quando termina com E, a gente não precisa adicionar um outro E para ficar dois E's aqui, um D. Só um Dzinho quando já tem o E. E aqui, are you at the mall? Did you see me too? Olha só, você me viu também? Então vamos pegar o verbo ver e colocar aqui, ó, eu vi você. Vamos conjugar o see, que no passado é saw. I saw you at the mall. Did you see me too? I for the test. Então, para a prova, né? O que você faz antes? Você estuda. Então, conjuguei aqui, ó, I studied for the test. O verbo estudar termina com Y, né? Quando termina com Y depois de uma consoante, a gente tira o Y, coloca esse I, depois a gente adiciona o ED. Como eu já falei antes, tem um vídeo explicando direitinho essas regrinhas de conjugação. Last Saturday, the X-Men movie. Então, no sábado passado, o que nós fizemos? Nós assistimos, we watched the X-Men movie. E por fim, my father, temos aqui Fiat, vamos colocar que ele trabalhou. Vamos pegar o verbo work, conjugá-lo e colocar aqui o ED, worked, ok? Depois vocês deem uma procuradinha aqui nos outros vídeos. Tem um vídeo sobre Simple Past explicando ali os casos do verb to be, os casos dos verbos regulares, né, esses com o ED, e dos verbos irregulares também. Dá uma procuradinha depois que tem uma explicaçãozinha lá para vocês relembrarem. Bom, depois tinha um outro texto, né? Esse texto aqui contava sobre uma pessoa chamada Debbie, dizendo que ela tinha aqui a job interview, ela tinha uma entrevista de emprego, né? Tinha algumas palavras marcadas e tinha lá um glossário com um pouquinho de tradução de algumas palavras importantes. Bom, não vou ler aqui o texto inteiro, só para a gente não tomar muito tempo.
eu já marquei aqui de vermelho as partes mais importantes desse texto, que vão ser partes que vão ajudar nas respostas, né? Só fazendo um resumo rápido. Então, ontem ela tinha uma entrevista de emprego, né? E aí na segunda parte já começa a dizer aqui, ó, qual que seria o horário da entrevista, às 10 horas, né? E aqui, ó, she woke up at 7. Então aqui diz para mim que horas ela acordou, tá marcadinho aqui de vermelho, essa frase é importante. Diz que ela saiu antes das 8, esperou o ônibus estava atrasado. She was very worried, ela estava muito preocupada, because she did not want to be late for the interview, ela não queria se atrasar para a entrevista, né? She tried to phone the company, ela tentou ligar, phone, aqui é o verbo ligar, telefonar, the company, to warn them, então ela tentou ligar para alertar, para avisar, né, que ela ia chegar atrasado, but her phone battery was dead. Essa expressão aqui, battery dead, quer dizer que estava sem bateria, né? Então, o telefone dela estava sem bateria. E aí, o ônibus chegou, já era quase 9. Then the bus was slow because there were many other cars. Então, o ônibus estava bem lento, né? Porque tinha muitos outros carros. Beleza, ela vai chegar lá às 9h45. Aí que vai dizer o andar onde ela foi, quanto tempo gastou ali para chegar lá de elevador. E aí chegamos a outra parte importante, marcada de vermelho, que vai estar nas respostas, né? When Debbie arrived at the reception, it was 9:58. Então, quando ela chegou lá, eram 9h58. She was in time. Ela estava no horário certo, ela chegou a tempo. E aí ela conversa com a recepcionista pergunta o nome, ela diz, né? E aí a recepcionista diz para ela, sorry, Debbie, but your appointment is tomorrow. Então, a entrevista dela, a reunião dela, o compromisso dela era amanhã e não hoje. Aí a Debbie olhou na agenda, it was true, era verdade. She was there on the wrong day. Então ela acordou desesperada para ir numa entrevista de emprego e quando ela chegou lá, ela acabou indo no dia errado. Passou todo esse sufoco para ir no dia errado. Bom, e aí vamos às perguntas. Aqui já estão respondidas, né? What time did Debbie wake up? Bom, que horas que a Debbie acordou? Está respondido, she woke up at 7. Onde que eu achei isso? Lá no texto. Lá no texto, né? Dizia para mim que horas a Debbie acordou. Espera aí que eu... Pronto. Aqui, ó. She woke up at 7. Tá? Essa parte que eu marquei de vermelho. É importante a gente ver que na pergunta, sempre insistir com isso, quando a gente usa o did na pergunta, a gente não conjuga o verbo. Então, olha só, did wake up, tá aqui o verbo acordar, o auxiliar did me diz que é passado, certo? E é uma pergunta. E aí, na resposta, temos aqui, ó, she woke up at 7. Então, ela acordou às 7 horas. Why was she worried? Aqui, ó, por que ela estava preocupada? Você vai encontrar no texto exatamente isso aqui, ó. She was worried. Olha só. She was very worried. Ela estava muito preocupada. Because, por quê? Because she did not want to be late. Então, minha resposta, encontrei lá também, ó. Because she did not want to be late for the interview. Ela não queria chegar atrasada para a entrevista, né? Why was it impossible to phone the company? Por que que não tinha como ligar? Because her phone battery was dead. Porque a bateria do telefone, o telefone estava sem bateria. Esse why aqui, lembrando que é aquele porquê, né? Porquê de pergunta, que em português é separado. Porquê. Em português nós temos um porquê separado para pergunta e um porquê junto para resposta. Em inglês nós temos duas palavras distintas. Why, que é de pergunta, e because, que é de resposta. Então, quando você tem uma pergunta que inicia com why, sua resposta vai começar com because.
Why was the bus slow? Because there were many other cars. Aqui esse H aqui foi um erro, não deveria estar aqui. Vamos ignorá-lo. Só até aqui, tá? Because there were many other cars, tá? Esquece esse H aqui. Did she arrive late? Ela chegou atrasada? Então nós vamos responder que não, ela chegou a tempo, né? She was in time, tá escrito lá no texto. No, she didn't. Não, ela não chegou atrasada. She was in time. Você pode colocar she was in time ou colocar assim, ó, she arrived in time. Ela chegou a tempo. Did Debbie go on the correct day? Ela foi no dia certo? No, she didn't. Ela não foi, né? She was there on the wrong day. Também pegamos já do texto. Ela estava lá no dia errado. Você pode escrever assim, she was there on the wrong day, ou she went there on the wrong day. Então você pode colocar que ela estava lá no dia errado ou que ela foi lá no dia errado. Bom, como eu mostrei para vocês, né? Eu deixei a parte do texto bem marcadinha. Você encontra, nas perguntas, você encontra expressões que vão estar aqui no texto. Então basta você observar, olha só, primeiro, ó. What time, que horas Debbie wake up? Você vai ter que saber quando que ela fez isso aqui, ó. Você vai lá no texto e você vai encontrar a frase dizendo que horas que ela acordou. Essa daqui, ó, word, você vai lá no texto e procura word e você vai descobrir também por que ela estava preocupada. Então, na pergunta, você geralmente encontra partes do texto, você pega essas palavras-chave na pergunta e você volta no texto e você encontra as respostas lá prontinha para você, ok? E aí no final tinha duas perguntas aqui pessoal, né? What did you do yesterday? O que você fez ontem? E what did you watch on TV? E aí uma resposta pessoal. Você poderia colocar eu, qualquer coisa. Aqui como um exemplo, I played cards with my father. Eu joguei cartas, baralho com meu pai. Você pode colocar qualquer outra coisa. Obviamente a sua resposta vai estar no passado, né? Na pergunta você não conjuga o verbo, mas na resposta sim. What did you watch on TV? O que você assistiu na TV? E aí você coloca a sua resposta também. Aqui eu coloquei, por exemplo, I watched a good movie. Eu assisti um bom filme, mas você pode colocar aí qualquer outra coisa. Ok? Bye bye. Stay home if it's possible. Be safe.